Os Cavaleiros do Zodíaco, a saga final. Nesse vídeo iniciamos a história que é a continuação da saga de Zeus. Há muito tempo atrás, desde os tempos originais, antes do nosso universo nascer, eles já existiam. Eles eram chamados de deuses e dizem que eles tinham um grande poder, capazes de criar qualquer coisa no universo. E assim como existe luz e sombra, há uma segunda raça de deuses que são completamente diferentes dos originais. E essas duas raças de deuses, que são opostas uma à outra, lutam entre si, de novo e de novo, desde um passado longínquo e distante. Uma ardente guerra santa será revelada outra vez. Entre as duas raças de deuses que decidirão o destino do grande universo, uma se chama Ordem, o Cosmo, e a outra se chama Desordem, o Caos. Essa é a saga final de Seiya. Somos levados até o Jardim do Éden no céu. Meio mês se passou desde o fim da ardente batalha entre o grande deus Zeus e os cavaleiros de Atena que arriscaram suas vidas. Com o desaparecimento de Zeus e a existência dos céus em dúvida, os imperadores Laurentai e Alviore preservaram a harmonia do reino do céu, derramando seu cosmo vital em uma das três armas divinas, sem deixar de tocar a harpa sagrada de Eros. Porém, de repente, os dois guerreiros pressentem algo. Alviore se perguntava o que seria isso. E Laurentai responde que alguém está curvando o espaço quebrado. E passou pelas três áreas vazias, os templos sagrados e chegou até o céu. De repente vemos alguns guerreiros se aproximando. Eles diziam: foi tão fácil invadir o paraíso. Por causa das batalhas anteriores, os imperadores de Zeus, os guerreiros do céu, morreram um após o outro. Por isso não havia guardiões protegendo este lugar. Rapidamente caíram seus cosmos divinos, liderados por Zeus. Nós somos os gloriosos guerreiros impuros. A hipervontade do grande universo nos deu a vida, para sermos servos do Deus Caos. Como foi previsto desde os tempos antigos, desde o nascimento do grande universo, nos foi dada a honra de ser a vanguarda que irá trazer o grande renascimento do caos. Meu nome é Atimodeu de Gomorra, vocês do Cosmo. Agora que seu general Zeus desapareceu, nós o guiaremos até aquele que governa esses céus em seu lugar. Laurentai estava surpreso. Mas o que? Os servos do caos, os gloriosos. Essa aura é uma energia retorcida. Sinto que é completamente diferente do nosso cosmo. Será que pode ser? Alviore então dizia: já perguntei ao Sr. Abel antes. Aqueles que usam armaduras que brilham com uma luz desagradável, como se tivessem despertado de uma natureza amaldiçoada do fundo da terra. São eles. Atimodeu se pronuncia. Em efeito, aqueles que usam esses velos, a armadura impura, são os guerreiros mais poderosos do mundo demoníaco, reconhecidos pelo grande deus Caos. Para seres como vocês, que não são tão diferentes dos humanos, não há como lutar contra nós. Se não querem se machucar, então obedeçam. Alviore então dizia: o que? É sério? É você quem deve considerar se quer viver. Se for assim, não se mova. E Laurentai completa que sim, eles vão receber esta melodia sagrada. Vocês querem experimentar? Atimodeu, o servo do caos, fica surpreso ao ouvir a melodia da harpa divina de Eros, que é tocada pelos imperadores de Zeus. Ele se perguntava que diabos era isso. Estou paralisado, não consigo me mover. Não é só isso, é como se nossas energias estivessem seladas. É por causa desses dois que estão tocando a harpa. Não pode ser. Atimodeu e seus capangas são atingidos pela melodia da harpa tocada por Laurentai e Alviore. Suas vestimentas impuras, os velos do caos, são completamente destruídos. Porém, após a queda dos gloriosos guerreiros impuros, um novo inimigo aparece. Ele dizia: então derrotaram nossas leais tropas do caos sem esforço. O orgulho de Zeus, o poder dos imperadores, é melhor do que ouvi falar. Porém, não funcionou comigo. Os imperadores Laurentai e Alviore ficam surpresos. Mas o que? Ele não foi afetado pela fantasia dos anjos gêmeos. Ele está em uma escala totalmente diferente dos outros gloriosos. Sua energia é maior. Quem é você? Nesse instante o inimigo se apresenta. Eu sou um dos 12 deuses mais poderosos do caos.
governante da desordem, o feiticeiro, Cassandra de Halloween. Em nome da grande vontade do grande universo, declaro o fim de vocês, o fim do cosmo. Nessa era onde a natureza maldita do caos deveria estar adormecida por mais 10.000 anos, começamos a ver sinais de seu despertar. Com a inesperada ressurreição do exército do caos, uma situação inimaginável começa. O que acontecerá agora com a maior crise do universo? Os servos de Abel, Laurentide e Alviore ficam surpresos com essa informação sobre os 12 deuses do caos. Não pode ser, e Cassandra de Halloween dizia: nós, os 12 deuses, usamos a mais poderosa Kaiser, as armaduras divinas do caos, que são superiores à armadura divina olímpica Kamui. O poder de seu ataque nem pode diminuir o seu brilho. Se a fonte dos ordenadores do mundo é o seu cosmo, um microverso dentro de seus corpos, a fonte dos desordenadores é o seu Anarquis, o universo vazio. Como a palavra indica, as Anarquis podem ser elevadas ao infinito, uma destruição que pertence ao mundo do caos, completamente diferente de sua fonte de cosmos ordenadora. Nós, caos e cosmo, desde tempos remotos, não podemos coexistir, não temos a intenção de fazê-los desistir. Com o fim da era dos deuses e do cosmo, destruiremos toda a ordem, todo tipo de vida que pertence ao mundo do cosmo e a devolveremos ao nada, ao mundo do caos. Essa é uma homenagem aos tristes que esperam a morte. Eu vou te mostrar o punho demoníaco dos 12 deuses do caos. Cassandra de Halloween eleva o seu poder da Anarquis, e os guerreiros imperadores dizem que nunca sentiram antes algo tão malvado. Essa energia incrível supera os 9 sentidos, então essa é a Anarquis do caos. Cassandra então dispara o seu golpe, o término da escuridão. Esse é o final sombrio. Os imperadores do paraíso são atingidos pelo ataque. Suas vestimentas sagradas, chamadas de dress, são completamente destruídas. Laurentide e Alviore caem no chão derrotados. As 3 rainhas do paraíso, Minerva, Artemis e Hera, chegam até o local. Elas ficam desesperadas ao verem aquela cena e gritam por Laurentide e Alviore. Elas se perguntam o que foi aquilo, e Cassandra então se pronuncia. Parece que devido à luta interna dos deuses do cosmo, as deusas ficaram sem poder. Ao que parece, vocês nem sequer podem lutar, então agora escutem bem. Como estava previsto desde a criação do grande universo, a ressurreição do exército sagrado do caos trará o Armagedon, que decidirá o destino de tudo. Chegou a hora de acabar com o mundo do cosmo e criar um novo mundo de caos. Está na hora de nós, os 12 deuses, em nome do grande caos, declararmos guerra a todos os tipos de vida no mundo do cosmo. Hera fica surpresa, mas o que? O caos, logo nesta época? E Minerva dizia, o mal deveria ter sido banido na antiga revelação. Então como podem? Artemis então finalmente entende, como esperado de nosso Senhor Zeus, a verdadeira intenção dele era isso, mas a ressurreição deveria acontecer dentro de 10.000 anos. Então por quê? Cassandra de Halloween dizia, é verdade que após a derrota do Armagedon anterior, nós adormecemos profundamente e deveríamos acordar em um futuro próximo, mas perdendo seus bravos deuses como Cronos, por quanto tempo você acha que eles poderiam nos manter selados? Além disso, o mais importante é que nosso rei conseguiu superar o tempo de 10.000 anos e transformá-lo em apenas uma noite, ressuscitando o exército do caos. Pelo poder do nosso novo rei do caos, ele surgiu para governar e reivindicar o seu trono, o Senhor Amadeus. Ao ouvirem esse nome, as 3 rainhas do paraíso ficam surpresas. Mas o que? Amadeus? Disse que ele nasceu no Big Bang do Armagedon anterior, o deus que possui os 2 poderes, o caos e o cosmo. Foi dito que ele havia desaparecido nas margens do espaço-tempo. Então aquele homem voltou e tomará o trono como rei do caos. Marin de Águia também estava presente. Como sabemos, ela na verdade é uma serva de Minerva, cujo verdadeiro nome é Rose. Ela dizia, isso pode ser o que foi previsto desde a era mitológica, a grande batalha dos deuses, o Armagedon. Será que agora se tornará realidade? Sorrindo, Cassandra responde, caos e cosmo, inimigos um do outro, 2 raças que não podem coexistir. Um de nós deve vencer esta batalha e criar e governar o universo como quiser. O perdedor será banido para os confins do vazio e dominará por alguns milhões de anos. Por isso essa é uma batalha decisiva que não pode ser evitada.
Nossos gloriosos guerreiros já ressuscitaram como vanguarda. Nossa base de batalha está perfeitamente preparada. E com o poder do rei Amadeus, o poder do cosmo começou a ser rejeitado pelo caos. Essa cerimônia sagrada do renascimento do universo é chamada de Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. Todo o cosmos se transformará em caos. Coisas estúpidas como o amor e a justiça não poderão escapar ao destino de serem engolidos pelo infinito mal e calamidade. Mas eu vejo que não há necessidade de lutar. Suas brigas estúpidas os deixaram sem potencial de batalha. Mesmo deuses como vocês, que louvam a ordem, agem com desordem no corpo e na mente, em repetidas ocasiões, lutando com trapace e com ódio. Ironicamente, essa energia nos ajudou a ressuscitar. Afinal, essa é a prova de que este grande universo não é do cosmos, e o verdadeiro universo deve ser governado pelo caos. Mesmo que não intervenhamos, o mundo é conduzido para o caos. Vocês do cosmo não podem governar. Vocês devem reconhecer isso, aceitar o caminho da destruição e reconhecerem nossa autoridade. Senão eu, Cassandra, vou acabar com todos os deuses do cosmo de uma só vez. Eu darei um fim a essa luta de uma vez por todas. Cassandra de Halloween se prepara para atacar as 3 rainhas do paraíso, porém de repente uma voz o impede. Absurdo! Você acha que vamos deixar você fazer o que quiser nesta terra sagrada celestial, o Olimpo? Quem aparece ali, trajando sua Kamui, é o Imperador do Sol Ardente, o Deus Sol Apolo. E ao seu lado vemos Shiryu, o Cavaleiro de Bronze de Dragão. Vendo aquilo, Cassandra perguntava: você é um humano? O que está vestindo? O cosmo deixou um guerreiro usar uma Kamui? Dar para você isso é como dar uma Kamui a um humilde macaco. Aparente guerreiro, o quão baixo caiu as Kamuis do cosmo. Você acha que apenas vestindo essa Kamui você pode se igualar a um deus? Vou te mostrar o verdadeiro poder de um deus, dos 12 deuses do caos. O poder do cosmo de Apollon, que ultrapassou o 9º sentido, e o poder da Anarquis de Cassandra se chocam. Os 2 guerreiros entram em um confronto mortal. Vendo aquilo, Shiryu e Rose ficam surpresos. Eles dizem que ambos os ataques têm o mesmo poder. As 3 deusas rainhas também estavam impressionadas e revelam: mas o que? Com o embate das energias do cosmo, da ordem e da Anarquis do caos, foi criado um mini Big Bang. Cassandra de Halloween então se pronuncia: um humano pode ter um cosmo capaz de receber e parar o meu Anarquis? Quanta insolência! Então não vou resistir a lutar contra o humano. Vou usar meu punho demoníaco escuro, que pode engolir as estrelas e quebrar o seu cosmo insolente. Tome isso, o término da escuridão. Apollon também se prepara para a batalha e dizia: com as chamas sagradas do sol, expulsarei a escuridão que carrega a má vontade deste mundo, até que não haja mais nenhum de vocês. Meu segredo ardente, a Sunshine nova. Quando os guerreiros estavam prestes a entrar em combate, alguém ordena que eles parem. Apollon e Cassandra ficam paralisados. E vemos ao longe uma silhueta brilhante se aproximando. E esse homem misterioso dizia: com Zeus, o deus mor ausente, não permitirei tais combates. Apollon surpreso falava: mas o que? Este cosmo? Será que pode ser? E Cassandra se perguntava: o que é esse cosmo? É tão grande que eu sinto que pode me superar. Mas o que é isso? E as 3 rainhas do paraíso ao lado de Rose ficam surpresas ao verem a pessoa que se apresenta. Então é você, elas diziam. E quem aparece ali é ninguém menos que o deus Abel, o filho de Zeus. Esse é o imperador do céu Abel, que volta dos mortos para lutar contra os deuses do caos. Hera não conseguia acreditar. Não pode ser. E Artemis se pergunta se seria mesmo Abel. E Minerva dizia: você se encontrou com Atena na terra e ressuscitou a sua Kamui, pagando o preço com sua própria vida. Então como pode ser? Cassandra ao ver Abel fica com medo e dizia: você é o filho legítimo de Zeus, o principal deus do céu, o único sucessor Abel. Ouvi dizer que ele perdeu a vida na batalha dos deuses que girava em torno da nova grande era Gênesis, e que usou sua inconfundível Kamui dos 12 deuses do Olimpo. Abel coloca sua mão à frente e se pronuncia: caos. Em breve você pensará que pode tomar vantagem na batalha contra os deuses do cosmo e obter a vitória. O deus principal do cosmo, meu grande pai, já havia pensado em tudo isso. Vocês não são os únicos que se prepararam para o Armagedon.
Nesta hora, o cosmo ardente de Abel se intensifica em sua mão. Ele então atinge o corpo de Cassandra, que entra em desespero. Mas o que? O que são essas partículas de luz com as cores do arco-íris? Abel revela que esse é seu golpe Rainbow Chandelier, o lustre arco-íris. Entre a vida e a morte em Eldorado, o país dourado dos deuses, eu consegui ver. Essa é a herança que trouxe da terra sagrada, a casa dos deuses. O hipermundo foi feito com essas partículas de luz, e eles podem limpar todas as coisas ruins desde a raiz. Cassandra, que estava sendo tomado por aquele cosmo arco-íris, não conseguia acreditar. Com o meu indestrutível Kaiser, a armadura que supera as Camus. Não pode ser. As partículas de luz estão absorvendo o meu corpo e me apagando. Maldição. Eu, Cassandra, posso ser derrotado assim, mas deuses do cosmo, não tem como vocês ganharem. Nossos 12 deuses mais poderosos já estão ativos, e neste universo não há quem enfrente o rei do caos Amadeus. Vocês nem têm tempo de se alegrarem com essa pequena vitória. Enquanto Cassandra de Halloween, um dos 12 deuses do caos, desaparecia, ele deixa o som de uma risada maligna ecoando pelo paraíso. As deusas então se aproximam e perguntam para Abel o que estaria acontecendo, e o deus responde: agora é a hora de realizar a vontade dos antigos deuses do cosmo, com minha mão, o filho de Zeus, nosso principal deus do exército do cosmos, o grande pai da vida. Alguém então se aproxima dizendo que sim, eu concordo, meu irmão. Apollon e Marim ficam surpresos. Como pode ser? São mesmo vocês dois? E milagrosamente, naquele mesmo instante, duas outras pessoas aparecem. Esses eram Atena e Ceia. A deusa Atena trajava a sua Kamui original, e o cavaleiro de Pégaso estava sem sua armadura, que foi outrora destruída. Shiryu e Rose, cuja identidade era Marim de Águia, ficam surpresos. Eles diziam: Ceia, você está vivo. E o cavaleiro de Pégaso também fica feliz ao ver que Shiryu está vivo e Marim também. Abel então cumprimenta Atena: minha pequena irmãzinha, você herdou a vontade de nosso pai. Atena responde que sim, ainda bem que meu irmão mais velho também está bem. Com o cosmo do nosso pai Zeus, ele guiou Ceia e eu para uma hiperdimensão. Só pelo contato com seu grande e todo-poderoso cosmo, aprendemos a verdade. Sim, os escolhidos que herdaram a grande vontade de Zeus. Agora é hora de travar a Guerra Santa da Grande Revelação. Os deuses do Olimpo agora estão unidos. Eles têm um único propósito: vencer a Guerra Santa da Grande Revelação, a batalha entre Caos e Cosmo. Abel, o filho de Zeus e irmão de Atena, explicava sobre o conflito entre os deuses do cosmo e os deuses do caos. Ele dizia: o universo atual foi criado pelas mãos do grande deus Cronos e dos outros, quando nossos ancestrais venceram a Guerra Santa contra o caos nos tempos antigos. E embora a geração seguinte, sendo Zeus e os outros, o governassem com base na ordem, todos os tipos de mal e infortúnio, baseados na desordem, começaram a se espalhar. Esta é uma amostra da ressurreição do caos. Em outras palavras, a energia da desordem, que aparece mentalmente ou fisicamente, atraiu ironicamente a ressurreição do caos. O único que observou isso foi o todo-poderoso deus do Olimpo, Zeus. O rei do caos, Amadeus, se preparou para a futura Guerra Santa, com seu exército do caos. Do nosso lado do cosmo, porém, com os conflitos internos e o desaparecimento de muitos deuses poderosos do Olimpo, era muito difícil de se preparar para a batalha. A capacidade dos humanos, com o bem e o mal, começou a crescer e ameaçar os deuses. Por causa desta situação, e apenas porque o mundo existia, a ressurreição do caos foi suprimida, com uma energia infinita. Para isso, para não perder mais tempo, ele decidiu limpar a terra de todo o mal e renascer em uma utopia, com a intenção de suprimir o caos. Como eu disse, Zeus ama todo tipo de vida e o mundo que ele mesmo criou. Ele confiou o mundo atual não só ao caminho da destruição, mas à nova grande era, e com um pouco de esperança que pode ser trazida com a vitória dos humanos. Em outras palavras, a revelação perdida dos deuses. Os lendários guerreiros dourados que podem trazer e terminar a luta destinada. Com a ativação da nova Era Gênesis, o mundo foi levado à destruição por segurança, mas na realidade, isso trouxe os últimos guerreiros que podem exibir um poder capaz de superar os deuses e os humanos que amam este mundo. Em outras palavras, Zeus confiou o mundo a todos os humanos no momento em que a nova Era Gênesis começou. Se eles conseguissem derrotar os deuses, conseguiriam talvez enfrentar o caos.
o mundo foi criado pelos deuses em 7 dias. Então 7 dias foram concedidos a todo tipo de vida para cuidar de sua própria existência, começando pelos cavaleiros, heróis de todo o mundo, cada um com seus amados deuses, lutaram e arriscaram suas próprias vidas. Por outro lado, os guerreiros dos céus, baseados nos ideais de Zeus, confrontaram-nos com o desejo de realizar o sonho de uma verdadeira utopia. Com muitas expectativas dos humanos, com sua pequena existência, seu cosmo vital queimava, confiando no caminho que vinha a seguir. Com o resultado da derrota dos mais poderosos imperadores, liderados por Zeus, e com a chegada de Atena e do cavaleiro Pégaso ao topo do Olimpo, que confrontou diretamente o Pai Celestial. Então nosso Senhor decidiu parar a nova era Gênesis e a destruição do mundo. Nosso Senhor reconheceu que vocês eram nossos companheiros para enfrentar o exército do caos e escolheu enfrentar a Guerra Santa final diretamente. Em outras palavras, ele não esperava que o resultado da nova era Gênesis tivesse mais ou menos êxito, mas sim despertaria o poder que poderia enfrentar o caos, como ele pensava, embora não existissem quando o mundo foi criado. Na luta intensa, os guerreiros lendários despertaram. Além disso, os deuses de vários mundos que não se davam bem recuperaram sua natureza divina e se uniram para impedir a nova era Gênesis. Atena revela que sim, essa é a principal razão pela qual meu pai e meu irmão me enviaram à Terra desde os tempos mitológicos. Como eu, Seiya e os outros, fomos testados com as formas de vida da Terra. E com você detectando a verdadeira vontade do Pai, você também se provou com sua vida, pegando a adaga de Uranus. Abel responde que sim, minha vida terminou quando a adaga de Uranus me atingiu, mas minha alma não foi para Entrange, o cemitério dos deuses. Graças ao guia da natureza divina da adaga, pude ver a hiperterra sagrada dos deuses, a Casa Dourada, chamada Eldorado. Lá ouvi uma grande voz do céu que me convenceu de tudo, o caos, o próximo Armagedon, e a verdadeira vontade do Pai Zeus se esconde atrás da nova era Gênesis. Como o deus do caos Cassandra de Halloween disse, a natureza amaldiçoada do caos está ressuscitando para ativar o Armagedon, para acabar com o mundo do cosmo. O general inimigo Amadeus tem a habilidade de invocar o Ragnarok, com a batalha que determinará o destino de todo o universo. É hora de ressuscitar a armada final do Olimpo. De repente uma intensa luz brilha no Olimpo e uma voz dizia: é como disse o Senhor Abel, esperava por este dia desde os tempos mitológicos. É hora de acabar com meu silêncio para ressuscitar as 12 Camuis e dar aos deuses a honra de vesti-las. As deusas ali presentes, sendo Atena, Minerva, Artemis e Hera, ficam surpresas ao verem a pessoa que apareceu ali. Esse é um dos 12 deuses do Olimpo, utilizando o seu traje de guerra divino. Esse é Hefesto, que desceu do alto do Olimpo com as 12 Camuis. Hera fica surpresa. O quê? É você, Hefesto? E Minerva revela que ele desapareceu desde a Guerra Santa meses atrás. Então por que agora? Artemis dizia. Além disso, aqueles objetos ao seu lado são eles. Abel então se pronuncia. De fato, desde os tempos mitológicos, pela ordem secreta de Zeus, o Senhor Hefesto construiu o Tesouro Supremo, as sagradas Camuis, que só podem ser usadas pelos deuses escolhidos. Por alguns milhares de anos, ele protegeu as Camuis em uma área secreta no topo do Olimpo até hoje, preparado para a sua ressurreição. Minha Camui foi capaz de ressuscitar por causa disso, e minha vida foi capaz de ressuscitar completamente porque foi ajudada pela natureza divina da Camui. Hefesto responde que sim, com a Camui de Zeus, e aqui tenho desde os tempos antigos, e a Camui do Sol Divino deixada por Hélios, e com a ressurreição das Camuis do Senhor Abel e da Senhora Atena, já são 5 das 12. As outras Camuis também acordaram de seu sono e sentem o cosmo de seus donos. Agora voem Camuis do Olimpo para os seus respectivos donos. Uma intensa luz é emitida das urnas das Camuis sagradas. 2 delas se revelam e vão até o cemitério dos deuses a Entrange. Vemos a sombra de um deus que dizia: ah, eu vou vestir minha Camui depois de milhares de anos. E outro revela que o grande poder das Camuis os ressuscitou. Cosmo, Zeus, recebemos sua vontade.
Nesse momento é revelado que os deuses que voltaram à vida trajando suas camuis são Hades, o rei do submundo, e Poseidon, o rei dos mares. Após isso, somos levados até uma lembrança de Ceia e Atena. Como bem sabemos, no final da guerra contra Zeus, o cavaleiro de Pégaso tenta enfrentar o deus celestial, e com isso uma grande explosão de luz acontece, e eles três, sendo Atena, Ceia e Zeus, são tragados para uma outra dimensão. Vemos então uma luz que se junta às outras duas, que vagavam pela escuridão. Esse é Zeus que dizia: acordem, abram seus corações para a energia do grande universo e liberem seu verdadeiro cosmo que dorme dentro de seus corpos. Os escolhidos pela vontade do grande universo, vocês são os convidados para o julgamento da vindoura revelação. Desde os tempos antigos da criação do universo, a luta predestinada agora se torna realidade. Zeus dizia para sua filha Atena: eu confio a você o mundo inteiro e o futuro da vida. Minha filha amada Atena, você superou muitas batalhas e testes, agora despertou sua verdadeira natureza divina. E agora, ao bravo cavaleiro de Pégaso, você é o verdadeiro herói, sempre lutando ao lado de minha filha, contra inúmeras vontades amaldiçoadas deste mundo. Mesmo sendo humano, você conseguiu me alcançar. Te reconheço e acredito. Embora o mal tenha penetrado nesta era, existem vidas queimando que têm um cosmo justo e um valor verdadeiro. Com o grande poder que você me mostrou, agora você deve lutar contra o verdadeiro inimigo escondido na escuridão. Zeus coloca nas mãos de Atena e Ceia a missão de enfrentarem o rei do caos Amadeus e seu exército dos 12 deuses do caos. E voltando ao presente, vemos Ceia e Shiryu surpresos perante as camuis trazidas do alto do Olimpo pelo deus Hefestos. Ceia dizia que cada camui estava voando em direção ao seu dono, porém Shiryu percebe que duas ainda estavam ali, e então Hefestos revela: isso significa que aquelas duas camuis estão aqui porque seus donos oficiais estão aqui também. Desde os tempos mitológicos, os guerreiros lendários têm o destino de serem donos de uma camui. A prova está diante de seus olhos. Ceia fica sem palavras e Shiryu fica surpreso. Ele dizia: então quer dizer que nós dois somos... Nesse instante, antes que pudesse terminar de falar, uma luz intensa sai das urnas daquelas duas camuis e interrompe Shiryu. Os dois cavaleiros de bronze são envoltos naquele cosmo de luz e dizem: mas o que? A luz multicolorida que emergiu das caixas das camuis estão cobrindo nossos corpos. Nesse instante nos é revelado as verdadeiras camuis de Pégaso e de Dragão. Essas vestimentas sagradas vestem o corpo de Ceia e Shiryu. Eles são reconhecidos como guerreiros lendários e vestem duas das 12 camuis criadas pelo deus Hefestos. Somos levados então até a Terra, mais precisamente ao Japão. Vemos duas estrelas cadentes que caíam dos céus. Shun observava aquilo e dizia: uau, eu posso senti-lo. O cosmo que me chamou antes está cada vez mais forte. De repente, o cavaleiro de Andrômeda sente a presença de alguém. Ele se vira para trás e se surpreende. Mas o que? É você? Quem aparece ali é o cavaleiro de Cisne Yoga. Shun pergunta o que Yoga estaria fazendo ali. E o cavaleiro de Cisne responde: estou aqui pelo mesmo motivo que você. Parece que o cosmo que está nos chamando vem deste lugar. Uma luz se aproxima dos dois cavaleiros de bronze. Shun e Yoga ficam surpresos. Eles diziam: mas o que é isso? Nesse momento, de dentro da luz, duas urnas das camuis se revelam. Shun não sabia o que era aquilo e diz que se parecem com caixas de armaduras. Yoga dizia: uma armadura? Não, eu posso sentir um cosmo e ainda tem aquela luz estranha. Seriam essas as... Antes que o cavaleiro da Sibéria pudesse completar a sua fala, alguém o interrompe. Um inimigo se aproxima dizendo: ah, então os donos dessas camuis são vocês dois. Shun e Yoga se viram e veem a face do inimigo. Esse é um dos 12 deuses mais poderosos do caos, o general demoníaco do exército do caos, Kasukeya de Micenos. Ele dizia: minhas ordens é acabar com cada guerreiro do cosmo que tiver uma camui até não sobrar mais ninguém. Zeus contava sua história. Houve seres vivos que foram contra a vontade dos deuses, os criadores do mundo. Com natureza boas e más, eles cresceram infinitamente, e não é de admirar que isso tenha trazido a ressurreição de seu inimigo, o caos. Com a ativação da minha nova era Gênesis, questionei cada ser vivo sobre sua própria existência.
Guerreiros de todo o mundo responderam levantando-se e ousando proteger o mundo, seguindo sua deusa. E com a união dos outros deuses e da humanidade, com seu último cosmos superando o nível humano, puderam enfrentar os divinos imperadores do céu. Finalmente, com as próprias mãos, conseguiram proteger a Mãe Terra, que tanto amavam. Chegou a hora de dar as boas-vindas ao alvorecer de uma nova era onde os deuses dão à humanidade um novo mundo. E aqueles que podem repelir a natureza amaldiçoada do caos são vocês. Nesse momento vemos onde Zeus, o deus dos deuses, está. Ele estava sentado em meio à escuridão, com seus olhos fechados e concentrando o seu cosmo. Porém, de repente, escutamos uma risada que dizia: Deus Supremo do Cosmos Zeus, nosso nobre rei do caos Amadeus, é capaz de ler os movimentos do cosmos. Você desapareceu dos céus e se escondeu no espaço entre as dimensões. Você tentou escapar da contemplação do caos. Isso não vai funcionar. Você não tem como fugir ou se esconder, é inútil. Apesar de ter caído, é para mim uma sorte e uma honra ter que cumprir este papel transcendental. Na frente do meu Anarquis, você não pode mais fugir, nem mesmo para outro mundo. Prepare-se. Zeus nesse instante abre seus olhos e responde: então você conseguiu passar pela minha barreira sem problemas, um dos 12 deuses do caos. Nessa hora o inimigo se apresenta. Eu sou um dos mais poderosos dos 12 deuses do caos, o assassino do mundo demoníaco, auges de maldade. Tomarei a sua cabeça, general do cosmo. Enquanto a batalha de Zeus versus Auges estava prestes a começar, somos levados até o céu, mais precisamente ao Olimpo, onde vemos Seiya e Shiryu que despertaram as Camuis, as originais de Pégaso e Dragão, as vestimentas sagradas criadas por Hefestos. Atena, que também trajava sua Kamui original, dizia: Seiya, eu sabia, você é um dos 12 deuses guerreiros lendários. O Pégaso estava impressionado. Uau, então essas são as nossas Kamui? E Shiryu se perguntava: somos mesmo 2 dos 12 guerreiros que representam o mundo do cosmo? Ao ver aquilo, até mesmo o primeiro discípulo de Zeus, o imperador do sol ardente Apolo, que trajava Kamui de Hélios, o antigo deus Sol, fica impressionado. Uma das 3 rainhas do paraíso, sendo Hera, dizia: serão esses os cavaleiros que herdaram a linhagem dos deuses guerreiros, ao invés das deusas do Olimpo, para lutar na Guerra Santa. Apolo, olhando para os céus, dizia: as outras 4 Camuis devem ter voado em direção aos seus donos também. E a última Kamui deve ter mudado de forma e está na Terra desde a época mitológica. Essa é. Nesse momento somos levados até a Terra, onde a batalha entre os cavaleiros iria se iniciar contra os guerreiros enviados do caos. À frente de Shun e Yoga, vemos o novo inimigo, um dos 12 deuses do caos, cujo nome é Nasukeia de Micenos. Shun estava surpreso, ele não entende o que seriam esses 12 deuses do caos. Yoga dizia: a estranha energia que senti era desse cara, é completamente diferente do nosso cosmo, nunca senti essa pressão, mas o que é isso? Sorrindo, Nasukeia dizia: vejo que são guerreiros com Camuis, mas são apenas humanos. Eu não posso acreditar que esses macacos são os guerreiros olímpicos oficiais. Mas chega de conversa. A ordem do Rei do Caos era matar qualquer um que estivesse próximo a uma Kamui. Seria bom para vocês serem o sacrifício da rápida destruição do mundo do cosmo. Shun e Yoga começam a sentir algo. Eles diziam: o que é essa poderosa sede de sangue? Nossos corpos estão presos por algo invisível. Não consigo me mover. Enquanto estavam presos naquele poder, os cavaleiros de Atena são atingidos pelo ataque do deus do caos, Nasukeia de Micenos, que utiliza o destruidor biônico. Os cavaleiros são arremessados por este poder. Shun e Yoga caem no chão por estarem sem suas armaduras, que foram destruídas na batalha contra Apolo. Os cavaleiros nem sequer conseguem se defender. Nasukeia de Micenos superou os guerreiros de Atena. Yoga, caído no chão, perguntava: mas o que? Esse poderoso golpe, eu nunca senti algo assim antes. É como se meu corpo tivesse sido dilacerado, atingindo o nível celular. Não posso me mover. Shun então completa: se ao menos tivéssemos nossas armaduras, mas elas se foram em nossa batalha no céu. Se essas Kamuis são realmente nossas, por que não respondem ao nosso cosmo? Ouvindo aquilo, os seguidores de Nasukeia de Micenos começam a rir. Eles diziam: o destruidor biônico de nosso Lorde Nasukeia pode cortar a fonte do cosmo dos seres vivos deste mundo e reduzir cada célula a pó.
as reduzindo a nada. Não se surpreenda se eles perderem sua forma humana. O golpe de misericórdia será dado. Não há necessidade do Senhor Nasukeia perder mais tempo com eles. Nasukeia de Micenos, um dos 12 deuses do caos, começa a rir. Ele diz que os deuses do cosmo desta era são um lixo. Agora irei destruir essas Kamuis antes que eles mostrem seu verdadeiro poder. Enquanto concentrava seu poder do caos a Anarquis, os servos de Nasukeia partem para o ataque contra Shun e Yoga, que estavam caídos, e eles diziam: humanos do cosmo, nós os gloriosos, vamos acabar com vocês agora. Recebam os gloriosos sem punhos demoníacos que vão transformá-los em pó. Nesse momento os gloriosos atacam com o poder sem cortes fantasmas do caos. Porém, de repente algo acontece. Um golpe em chamas atinge os gloriosos guerreiros do caos. Esse é o golpe Ave Fênix. Nasukeia fica surpresa ao ver aquilo e dizia: minhas tropas foram tratadas como se não fossem nada. Esse cosmo, será esse um deus do cosmo? Quem chega ali é o Cavaleiro Ikki, que responde: meu destino não tem nada a ver com os deuses. Para derrotar demônios do caos como você, eu não preciso pegar emprestado o nome de um deus em primeiro lugar. Ikki de Fênix aparece trajando uma Kamui sagrada, e Shun, vendo aquilo, fica surpreso. É você, meu irmão, você voltou à vida. Yoga, que também estava ferido no chão, dizia: Ikki, você foi queimado pela chama de Hélios na batalha contra Apollon. É ótimo que esteja vivo, mas o que está vestindo? O Cavaleiro de Fênix então responde: vocês dois são imprudentes. O fato de vocês não poderem usar uma Kamui é a prova de que seus cosmos não atingiu o nível de um deus. Eu entendo agora, depois de usar a lendária Kamui. Dentre as 88 constelações, apenas a armadura de Fênix conseguiu se reparar. Aquela era uma forma falsa, pois na verdade a armadura de Fênix faz parte de uma Kamui. Na era mitológica, minha Kamui foi dividida em duas. Uma parte era a vestimenta de Marte nos céus, uma dress dos 13 discípulos de Zeus, e a outra se tornou a armadura de Fênix na Terra. E nessa época, na luta contra Alion, a armadura de Fênix absorveu a essência da dress de Marte. Na Batalha dos Céus, embora a armadura divina tenha sido reduzida a pó, queimada pela chama de Apollon, quando queimei meu último cosmo, consegui restaurar a verdadeira forma de minha Kamui. A Kamui lendária mais poderosa protegeu meu corpo da chama sagrada de Hélios. E nesse momento Athena, Seiya e os outros estão vestindo suas Kamuis, prontos para a guerra santa final. Se vocês não usarem suas Kamuis, irão nos atrapalhar e não poderão nem entrar nesta luta. Vendo aquilo, Nasukeia se pronuncia: que estupidez, embora seja verdade que seu cosmo cresce com as Kamuis, ainda são meros humanos e só podem lutar contra os gloriosos. Tudo o que vejo ao despertar de um cosmo incapaz de usar uma Kamui por completo. Mesmo recebendo uma Kamui, vocês são apenas um tigre de papel. Vou te mostrar o punho demoníaco dos 12 deuses do caos. Nasukeia parte para o ataque e Shun grita para que seu irmão tenha cuidado. Yoga reconhece esse golpe. É o mesmo que os atingiu ainda há pouco. O deus do caos Nasukeia de Micenos então atinge o corpo de Ikki, que trajava a sagrada Kamui. O Cavaleiro de Fênix não consegue se defender e então cai no chão. Ikki dizia: então é verdade, este é um ataque de um deus do caos. É de uma natureza completamente diferente do que já enfrentei antes. É super poderoso. Sem minha Kamui, meu corpo e meu cosmo teriam sido destruídos nesse exato instante. Nasukeia de Micenos, sem piedade, parte para o ataque novamente. Enquanto Ikki ainda estava caído, o deus do caos dizia: é tarde demais para entender o quão terrível é o meu Anarquis. Com esse ataque eu vou enterrar você e sua Kamui na escuridão. Porém, antes que Nasukeia pudesse completar o seu golpe final, duas luzes intensas começam a brilhar em suas costas. O deus do caos não conseguia acreditar. Ele se perguntava se isso era mesmo possível. Mas o que é essa luz asquerosa? Shun de Andrômeda e Yoga de Cisne se levantam. Seus cosmos queimavam além do limite. E eles diziam: Athena, Seiya, todos eles estão prontos para a nova batalha. Não podemos apenas ficar aqui assistindo. Sim, afinal, somos cavaleiros de Athena lutando pelo amor e pela justiça na Terra. Por todo esse tempo, a luz do cosmo dos dois cavaleiros se intensifica ainda mais. E agora Shun e Yoga conseguem despertar as Kamuis de Andrômeda e Cisne.
Prepare-se, Deus do caos na Suqueia de Micenos. Agora é a hora de enfrentar os guerreiros divinos, que trajam 2 das 12 Camus lendárias, Shun de Andrômeda e Yoga de Cisne. Na Suqueia então se vê cercado pelos cavaleiros divinos trajando 3 das 12 Camus originais. Esses são Ikki de Fênix, Shun de Andrômeda e Yoga de Cisne. Na Suqueia tranquilamente dizia: parece que as Camus tiveram pena de seus donos inúteis, porém vocês ainda não entendem que a luta de vocês é inútil. Não vou perder tempo lutando contra humanos. Vocês 3 serão vítimas do meu golpe fatal. Na Suqueia então parte para o ataque final, porém um brilho intenso o impede. Essas são as correntes de Andrômeda e Shun utiliza o golpe âncora da Cruz do Sul. Na Suqueia fica surpreso. Mas o que? Essa cruz está rasgando meu ataque demoníaco. Não pode ser. O que é esta corrente? De repente o deus maligno olha para os céus e vê 2 poderosos cosmos vindo em sua direção. 2 pássaros brilhantes, sendo um cisne e uma fênix. Yoga de Cisne dispara o seu ataque, o pó de diamante, e que ataca com as chamas da ave fênix. Na Suqueia nem sequer consegue se defender, e enquanto recebia esses golpes em seu corpo ele dizia: mas o que? A ave de gelo e a ave de fogo se juntaram em uma e vêm voando em minha direção. Não pode ser. Esse é o poder dos humanos. Na Suqueia, após receber os poderosos ataques dos cavaleiros trajando suas Camus, começa a ser desintegrado. Ele dizia: se o poder dos humanos são assim, o quão aterrorizante é o poder de Zeus. Sacrificando sua vida, ele fez esses poderosos guerreiros surgirem. Rei Amadeus, mesmo que o Deus Supremo tenha deixado o exército do cosmo, você não pode subestimá-los. Não, na verdade, eles são nossos inimigos mais poderosos, desde sempre. Na Suqueia de Micenos finalmente é derrotado. Ele cai perante Cisne, Fênix e Andrômeda. Shun estava feliz por ter reencontrado seu irmão. Ikki dizia: finalmente você está usando sua Kamui, Shun. Yoga se pronuncia: o sangue divino impregnado na Kamui nos chamou. Ikki revela que se aproxima o dia em que será decidido o destino do universo, e Shun fala que eles devem se juntar a Atena e os outros agora mesmo. Somos levados então até o Olimpo no céu. Vemos Seiya e Shiryu vestindo suas Camus. O Pégaso dizia: esse eco é como se as Camus estivessem chamando umas às outras. E Shiryu completa: esse eco está nos dizendo o número total de Camus. Sim, deve ser Ikki e os outros. O deus Hefestos, que criou as Camus e as guardou por ordem de Zeus, responde que sim. Depois de milhares de anos, cruzando o tempo e o espaço, as Camus expressam a alegria de se reencontrarem. E essa é a prova de que as 12 Camus ressuscitaram se juntando a nós. Finalmente, os 12 deuses do Olimpo e os 12 guerreiros do cosmo são ressuscitados aqui. Hera, vendo aquilo, fica surpresa, assim como Minerva, Artemis e Marim. O maior e mais poderoso exército liderado por Zeus surge aqui e agora nesta época. O general do cosmos, o deus supremo, o grande deus Zeus, o rei do submundo Hades, o imperador dos mares Poseidon e os deuses guerreiros do cosmos, cavaleiros de Atena, Yoga de Cisne, Shun de Andrômeda e Ikki de Fênix. Os irmãos que herdaram a vontade de Zeus, o pai dos deuses, seus filhos sendo o imperador do céu Abel e a deusa Atena, o deus guerreiro que herdou a Kamui de Hélios, o sol ardente Apólon, o lendário traje de guerra divino Hefesto e Seiya de Pégaso junto de Shiryu de dragão, as 12 Camus que representam o mundo do cosmo, os 12 guerreiros olimpianos se reuniram aqui. Porém, de repente, Atena e Abel, que estavam no Olimpo, sentem algo. A deusa pergunta: irmão, o que foi isso? E Abel então responde: parece que chegou a hora final dos deuses. Zeus, o Criador, desapareceu. Para Zeus, que despertou a vontade divina, este mundo é pequeno demais para seu cosmos gigantesco. O pai tem que subir a um plano superior de existência para mostrar sua verdadeira natureza divina. Deve ascender ao hipermundo, em Eldorado, o lugar perfeito para ele, assim como Cronos. Para adaptar seu cosmo a este mundo menor, ele realmente sacrificou sua própria vida, mas uma vez que ele suba para Eldorado, ele pode interferir na matéria deste mundo, e com o Deus Supremo fora deste mundo do cosmos, o caos definitivamente aproveitará esta oportunidade para atacar. Por essas razões, ele decidiu acelerar a nova Era Gênesis. Na verdade, ele não ascendeu diretamente ao Eldorado, ele usou todo o seu último poder para implantar a nova Era Gênesis. Seu último dever como Deus Supremo foi a prova de seu verdadeiro amor por este mundo. Zeus desapareceu.
Nesse instante somos levados até a hiperdimensão, onde Zeus estava meditando, enquanto era atacado por um dos 12 deuses do caos, conhecido como Algis de Maldade, que dizia: você está no mesmo nível do nosso rei do caos Amadeus, mas você, Deus Supremo do Cosmos, depois de um longo fluxo de tempo, posso ver que seu cosmo está velho agora. Seu cosmo não está nem no nível do meu Anarquis. Com o Deus Supremo ausente, seu exército não tem chances de vencer. Adeus, Zeus. Rasgue seu corpo com um redemoinho de escuridão e vire pó. Algis de Maldade ataca Zeus com seu golpe, o buraco negro Goland. Porém, seu ataque, que tem como poder principal Anarquis, não faz efeito contra Zeus, que continua meditando imóvel. Algis fica surpreso. Mas o que? Meu buraco negro passou por Zeus. O Senhor Supremo do Cosmo então responde: Algis, sua Anarquis não pode fazer mal a nem sequer um fio de cabelo meu, muito menos a minha vida. Como você disse, você nem consegue sentir o meu cosmo. Sim, não apenas meu cosmo, mas meu corpo, minha alma e minha natureza divina foram transferidos para um mundo que não é o seu. Algis fica surpreso. Ele dizia: mas o que? Não pode ser. Então o Zeus que estou vendo agora é apenas uma miragem. Seu corpo real se mudou para o outro mundo. Meu ataque não fez diferença. De repente o deus do caos se vê envolto em uma névoa brilhante e então se perguntava: o que é esse arco-íris de partículas de luz ao meu redor? E Zeus então responde: você não sabia disso? O campo de proteção que criei com meu cosmo nunca foi para me esconder de seus olhos, mas é o primeiro passo para ascender ao país dourado, ou seja, para abrir a entrada para Eldorado. Por sua entrada descuidada em meu campo, você cavou sua própria cova, Algis. Seu corpo e seu Anarquis serão completamente obliterados pelo fluxo da luz sagrada que emano. Agora o campo é uma ponte que estou criando com meu cosmo para Eldorado. Comigo como conector, as partículas multicoloridas estão flutuando no ar da Terra Sagrada. Será que sua natureza divina lhe permitirá ascender ao Eldorado? Algis fica perplexo. Ele estava se desintegrando, enquanto dizia: isso é impossível, a minha armadura, o Kaiser mais poderoso que o rei Amadeus me deu, as partículas de luz estão se apagando junto de meu corpo. Zeus, vendo aquilo, falava: vejo que Eldorado não permite a entrada do poder da Anarquis, mas é triste que os 12 deuses do caos estão fadados a desaparecer. No final, posso mandá-lo embora com o último cosmo que me resta. Nesse momento Zeus ergue sua mão enquanto vai para Eldorado. Ele lança seu poder à artimanha do fim divino. Aquela intensa luz emitida pelo deus dos deuses atinge Algis de Maldade e desintegra completamente seu corpo e sua Kaiser, fazendo extinguir assim a sua Anarquis. Após isso, o deus dos deuses dizia: mesmo que meu corpo tenha desaparecido, agora o mais poderoso dos 12 deuses do cosmo despertou para enfrentar o caos. Agora que o Armagedon destinado está sobre nós, não posso hesitar. Adeus, Atena, minha filha. Amadeus, as coisas nunca acontecerão como você espera. Um brilho intenso toma conta do corpo de Zeus, que desaparece em meio à escuridão. E então somos levados até a dimensão do caos, o lugar onde se encontra o centro do poder da Anarquis. Esse local é chamado de Windaria. E dentro daquele lugar caótico, vemos Amadeus sentado em seu trono. Esse é o rei do caos, o líder dos 12 deuses do caos, que usam o poder da Anarquis e irão enfrentar os deuses do cosmo no Armagedon final. Amadeus então se pronuncia: então você passou, o único homem que temo neste grande universo, Zeus. Somos levados até Windaria, o lugar onde vivem os seres do caos. 2 deuses do caos se aproximavam do trono do rei Amadeus. Eles diziam: o que houve, rei Amadeus? Nós, os 12 deuses mais poderosos do caos, ressuscitamos totalmente. Esses 2 que se apresentam são Móbius de Magalanes e Eris de Raflécia. Nesse instante, o rei do caos se pronuncia: Móbius, Eris, como nós, os guerreiros do exército do cosmo, se reuniram completamente e atacarão em breve. Ordene a todas as tropas do caos, os 12 deuses do caos e a força Hexa agora formarão a Ordem Hexa de batalha, dando as boas-vindas ao exército do cosmos. Agora aqueles que perderam seu Deus Supremo Zeus, é hora de consertar as coisas de uma vez por todas. Móbius e Eris ficam surpresos com aquelas palavras do rei do caos Amadeus. Então finalmente vai acontecer. Seguindo os princípios do grande universo, o mundo do cosmos será erradicado. O mundo renascerá no caos que todos adoramos. A santa cerimônia, o Ragnarok.
Quando esta revolução nunca vista for ativada pelo poder do poderoso Rei Amadeus, o único Senhor, este universo será nosso, do caos. Não, todo o universo pertencerá ao grande Rei Amadeus. Essas são as palavras dos deuses do caos Mobius e Eris. Porém, voltando ao paraíso no Olimpo, vemos os deuses representantes do cosmo, Abel, Atena, Hefestos e Apolo. As três rainhas do paraíso, sendo Hera, Minerva e Artemis, assim como Atena, estavam com os rostos cobertos por lágrimas. Ceia e Shiryu também choravam, e o Pégaso se perguntava o porquê disso. Essas lágrimas vêm da minha alma? O mundo perdeu algo muito importante, algo insubstituível, e Shiryu completa, mas mesmo com este buraco em nossos corações, uma coragem infinita e um novo cosmo virão. E Atena se pronuncia: Ceia, para ser honesta, eu não quero te envolver nessa luta. Esta é a batalha dos deuses, que tem sido transmitida desde os tempos mitológicos. Embora você seja um cavaleiro, você ainda é um humano, e isso é uma questão de outra dimensão. Eu queria que você esquecesse essa luta e vivesse uma vida normal, mas o destino escolheu você como um dos deuses guerreiros para lutar nesta guerra santa. E eu, antes que Atena pudesse terminar aquelas palavras, Ceia interrompe. O cavaleiro dizia: Vamos, Saori, se o caos colocar as mãos neste universo, tudo isso não dará em nada. Embora não seja da nossa conta, trataremos deste problema. Apesar de estarmos vestindo as Kamuis, ainda somos cavaleiros de Atena lutando ao seu lado. Saori, ao ouvir aquilo, fica feliz, e com um sorriso no rosto, Hefestos os observa. E em pensamentos o deus dizia: Senhor Zeus, você criou grandes heróis para nós. Com isso, como você, posso viajar para o novo mundo sem arrependimentos. De repente, Hefestos cai de joelhos, e todos ali presentes ficam preocupados com isso. Atena perguntava: Senhor Hefesto, será que você, para ressuscitar as 12 Kamuis completamente, você usou seu próprio sangue, usou a proteção do Icor? Hefestos então revela: mesmo sendo o criador das Kamuis, o sangue de um deus não é suficiente para reviver tantas Kamuis em tão pouco tempo. Nosso grande Senhor Zeus usou suas últimas forças e seu próprio sangue para dar a Kamui de Pégaso e as demais, a fim de me ajudar a ressuscitá-las. Desde os tempos mitológicos, esperei a chegada deste dia, permanecendo neste mundo. A missão que Zeus me deu eu cumpri. Vendo as Kamuis e a ressurreição dos guerreiros que estão as vestindo, meu espírito agora está tranquilo e posso seguir Zeus. Lamento que isso não me permita ajudá-los a lutar contra o caos. Por favor, permitam-me entrar na lendária casa dos deuses, o Eldorado. Senhor Abel, eu confio em você para isso. Abel com um sorriso diz que entende. Você trabalhou duro por muito tempo, Lorde Hefesto. Nós tratamos do resto. Vá sem preocupações. Saudando os demais deuses guerreiros, Hefestos começa a desaparecer enquanto dizia: do distante país dourado, Zeus e os outros deuses ancestrais vão orar por vocês, por uma boa batalha e pela vitória do cosmos. Hefestos finalmente vai para o mundo dos deuses, o Eldorado, e os divinos deuses guerreiros observam duas estrelas cadentes cruzando os céus do Olimpo. Atena então chama por seu irmão Abel, que dizia: vejo que Poseidon e Hades entraram no território inimigo rapidamente. Não podemos demorar. Agora a batalha contra o caos começou. Nós devemos nos apressar. Meu pai Zeus e o Lorde Hefestos nos deixaram, e agora devemos lutar por eles também, para proteger este mundo e toda a vida. Os 12 guerreiros do cosmo, é hora de atacar. Atena, Abel, Apolo, Shiryu, Ceia e os demais se preparam para ir até Windária. Esse é o início da Guerra Santa final, o Armagedon, o Ragnarok. Naquele dia, 10 estrelas voaram dos confins do céu até a dimensão que está além da compreensão humana, uma viagem ao Armagedon. Embora isso determine o destino de todas as pessoas, a maioria não saberá que os guerreiros do cosmo lutaram no campo de batalha. Não percam o próximo capítulo de Cavaleiros do Zodíaco, a Saga do Caos, aqui no canal Sempre Quis Saber. E lembrando, galera, que essa história é escrita e desenhada por Hiro Sakamihara, e as artes de capa aqui do canal são feitas pelo Diogo Araújo Arte. No mais, galera, compartilhem esse vídeo com seus amigos, e obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?